A ética do discurso é a locução terminológica com sentido preciso. Remonta às elaborações encetadas por Jürgen Habermas e Karl Otto Appel, que propunham perspectivas filosóficas transcendental a superar o relativismo ético e discursivo desenvolvido na modernidade. Ao mesmo tempo, a ética do discurso enfoca a intersubjetividade e a dialogia, o que distingue do pragmatismo filosófico de Kant, uma de suas referências principais. Ou seja, enquanto a moral kantiana absorve a ideia do sujeito racional enquanto identidade elementar dos processos decisórios e morais, a ética discursiva apoia-se fundamentalmente na filosofia da comunicação. Hannah Arendt nasceu na Alemanha no dia 14 de outubro de 1906, faleceu em Nova York em 4 de dezembro de 1975. Foi uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes no século XX. A privação de direito de perseguição das pessoas da origem judaica, ocorrida na Alemanha em 1933, assim como seu breve encarceramento nesse mesmo ano, fizeram-na decidir imigrar. O regime nazista retirou a nacionalidade em 1937, o que a tornou apátrida até conseguir a nacionalidade norte-americana em 1951. Trabalhou em outras atividades como jornalista, professora universitária e publicou obras importantes sobre a filosofia política. Contudo, recusava ser classificada como filósofa e também se distanciava do termo filosofia política. Preferia que suas publicações fossem classificadas dentro da teoria política. Arendt defendia um conceito de pluralismo no âmbito político. Graças ao pluralismo, o potencial de uma liberdade e igualdade política seria gerado entre as pessoas. Importante é a perspectiva da inclusão do outro. Em acordos políticos, convênios e leis devem trabalhar aos níveis práticos pessoas adequadas e dispostas. Ética discursiva de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas era um filósofo alemão de origem judaica. Ele participou da chamada Escola de Frankfurt, mas apesar disso, ele desenvolveu seu próprio pensamento intelectual e apresentou uma nova visão da racionalidade. E ele acreditava que essa visão ela poderia contribuir para a solução dos problemas contemporâneos por meio da comunicação. Habermas ele desenvolveu o conceito de ação comunicativa, que é um modelo racional de interação por meio de debates, argumentações e deliberações que seriam utilizadas para realizarem acordos e também para validar algumas ações e normas. Essa interação ela aconteceria na esfera pública com a participação de agentes do Estado e grupos sociais. Habermas ele enfatizava a ideia de que para que uma discussão ela fosse válida, os argumentos teriam que ser de modo racional. Além disso, ele considerava que seria ilegítimo caso usassem a discussão como forma de manipular as pessoas ou dominar elas. Continuando sobre Habermas, ele defende o uso da razão comunicativa e ele ressalta a importância da busca pelo consenso através do diálogo e de uma argumentação coerente. E um dos pontos fortes de seu discurso é o discurso prático. E quando ele fala em questões práticas, ele se refere a questões das esferas da política, da moral e do direito. Portanto, ele quis dizer que questões de ordem prática podem ser facilmente resolvidas racionalmente, mediante a força do melhor argumento. Para exemplificar essa situação, essa parte da sua teoria discursiva, a gente pode utilizar a esfera do direito, onde se encontram problemas de uma ordem prática, como a elaboração de uma lei, e segundo a teoria de Habermas, essa questão pode ser solucionada facilmente através do discurso prático, de forma racional, ou seja, através da comunicação argumentativa entre os responsáveis pela elaboração da lei e os possíveis atingidos por ela, para que após a discussão haja ali um levantamento dos argumentos de cada falante e se chegue num consenso. Outro ponto importante é a autoridade epistêmica. Cada participante individual seja livre ali para ser dotado no sentido de autoridade epistêmica, para dizer sim ou não. E o que seria autoridade epistêmica? É a autoridade que você tenha propriedade de fala, propriedade de conhecimento, com a busca de um acordo racional, que, portanto, só sejam escolhidas soluções racionalmente
aceitáveis para todos os envolvidos e todos que por ela foram afetados. O cuidado de si pode ser entendido como o conhecimento de si, que exige um certo número de regras de conduta e princípios que precisam ser conhecidos. Assim, o sujeito encontra sua singularidade através da valorização de si próprio e do conhecimento realizado do cuidado de si mesmo. Ele não consiste em uma ética em que o sujeito se isola do mundo, mas se retorna para si mesmo para depois de agir. Segundo Foucault, para o cuidado de se constituir o sujeito, é importante estabelecer uma intensidade de relações de si para consigo, em que o sujeito consiga tomar a si mesmo como objeto de conhecimento e ação, que através das relações de si possa transformar-se, corrigir-se, purificar-se e promover a própria salvação. O cuidado de si pode ser entendido como conhecimento de si, que exige um certo número de regras de conduta e princípios que precisam ser conhecidos. Assim, o sujeito encontra sua singularidade através da valorização de si próprio e o conhecimento de si, realizado através do cuidado de si mesmo. Nesse sentido, reafirma o filósofo não ser possível cuidar de si sem se conhecer e advém, desde conhecimento conhecer regras de conduta e princípios concomitantes com a verdade e precisões em que cuidar de si mesmo é se munir dessas verdades. Nessa perspectiva, o cuidado de si torna-se coextensivo. A vida e o ser por inteiro do sujeito deve ser o cuidado ao longo da sua existência, e a prioridade do sujeito precisa ser a de volta a si mesmo e consagrar-se a si mesmo, ou seja, é preciso um movimento real do sujeito sobre si mesmo. Mas, como o interpretar o próprio Foucault, nós transcrevemos este questionamento aqui: o que significa retomar a si?